Olá, galerinha! Nessa aula vamos aprender essas palavras da língua inglesa usadas para falar sobre nossa família. Para iniciar a aula de hoje, vamos aprender a palavra usada para se referir ao nosso pai e à nossa mãe. Parents. Parents. Essa palavra significa pais, ou seja, seu pai e sua mãe. Mas cuidado, pessoal, parents pode confundir, pois ela parece muito com a palavra parentes em português, mas esse não é o significado real de parents, certo? Vou dividir essa palavra em duas partes para que vocês possam aprender a pronúncia dela de forma mais fácil. A primeira parte dessa palavra tem um som muito parecido com a palavra pé em português. Já a segunda parte soa bastante parecida com parents, sendo necessário enrolar a língua na letra R. Parents. Vejam esses exemplos, amiguinhos. These are my parents. Esses são meus pais. My parents are tall. Meus pais são altos. Imagino que vocês queiram saber como dizer pai e mãe em inglês. E é exatamente isso que iremos aprender agora. Vamos começar com a palavra mother. Mother. Mother significa mãe. A forma dessa palavra no plural é mothers, que significa mães. As mães são as pessoas mais incríveis do mundo. Elas nos protegem e nos dão muito amor e carinho. Quem aí ama a mamãe? Para pronunciarmos essa palavra corretamente, vamos dividi-la em duas partes. A primeira parte soa como mother, que é um som bem parecido com o som inicial do nome próprio Mateus. Agora vamos precisar de muita atenção para a segunda parte da palavra, pois temos a presença do TH. Vocês já aprenderam que para produzir o som do TH é preciso colocar a pontinha da língua entre os dentes e deixar que o ar passe. Na palavra mother, o som do TH vai parecer o zumbido que as abelhas fazem. Então, ao mesmo tempo em que produzimos o som do TH, vamos dizer mother. Hora dos exemplos. Your mother is slender. Sua mãe é magra. I love my mother. Eu amo a minha mãe. Já que aprendemos a dizer mãe em inglês, chegou a hora de aprendermos a dizer pai. Father. Father. Como dito, father significa pai. A forma dessa palavra no plural é fathers, que significa pais. Os pais são nossos melhores amigos. Eles nos dão muito amor, são nossos leais companheiros e sempre nos protegem de tudo. Para pronunciarmos essa palavra corretamente, vamos também dividi-la em duas partes. A primeira parte soa como o da palavra da nota musical Fá. Para a segunda parte, vamos relembrar a pronúncia do TH que aprendemos anteriormente, pois é o mesmo som. Vamos colocar a pontinha da língua entre os dentes e deixar o ar sair. Esse som também vai parecer o zumbido que as abelhas fazem. Então, ao mesmo tempo em que produzimos o som do TH, vamos dizer father. Father. Que tal alguns exemplos? These are our fathers. Esses são nossos pais. I love my father. Eu amo meu pai. Agora vamos aprender a falar de irmãos e irmãs em geral. Para isso, usamos a palavra siblings. Siblings. Essa palavra significa irmãos ou irmãs, mas de uma forma geral. Quando a gente quer falar sobre os irmãos ou as irmãs de uma pessoa ou em um grupo, usamos essa palavrinha. Para facilitar a aprendizagem de pronúncia dessa palavra, vou dividi-la em duas partes. O som inicial dessa palavra é parecido com C, como na palavra sede do português. Já a parte final soa como blings. Siblings. Vejamos alguns exemplos. They are my siblings. Eles são meus irmãos. Karen and Jason are siblings. Karen e Jason são irmãos. A próxima palavra dessa aula é brother. Brother. Significa irmão. A forma dessa palavra no plural é brothers, que significa irmãos. Os irmãos são nossos companheiros e nos fazem ser muito felizes. Sempre podemos contar com eles para tudo. Quem aí gosta de brincar com o irmão? Para pronunciarmos essa palavra corretamente, vamos dividi-la em duas partes. A primeira parte soa como brother, sendo necessário enrolar a língua na letra R. O som do TH é igual ao das palavras mother e father. Vamos colocar a pontinha da língua entre os dentes e deixar o ar sair. O som é parecido com o zumbido que as abelhas fazem. Então, ao mesmo tempo em que produzimos o som do TH, vamos dizer brother.
Hora dos exemplos. Your brother is short. Seu irmão é baixo. I have two brothers. Eu tenho 2 irmãos. Já que sabemos dizer irmão em inglês, vamos aprender a dizer irmã. Sister. Sister. Como vimos, sister significa irmã. A forma dessa palavra no plural é sisters, que significa irmãs. Nossa irmã é também nossa parceira e melhor amiga. Ela nos enche de carinho e cuidado. Quem aí tem uma irmã? Dividindo a palavra em 2 partes, aprenderemos a pronúncia mais rápido. O som inicial é sis, como o som inicial da palavra em português cesto. E o som final corresponde a ter, sendo necessário enrolar a língua na letra R, sister. Vejam esses exemplos. My sisters are blonde. Minhas irmãs são loiras. I love my sister. Eu amo minha irmã. Que tal falarmos dos nossos avós? Para isso, usamos a palavra grandparents. Grandparents. Grandparents significa avós. Essa palavra se refere tanto aos avós paternos quanto aos avós maternos. Nossos avós são como nossos segundos pais e mães. Eles têm bastante conhecimento para compartilhar conosco, muitas histórias incríveis e amor em dobro. A pronúncia dessa palavra não é difícil, uma vez que já aprendemos a pronunciar a palavra parents. Vamos aprender a pronunciar a palavra grand. Ela soa como grand, sendo necessário enrolar a língua na letra R. Repitam, grand. Vamos relembrar a pronúncia da palavra parents. A primeira parte dessa palavra tem um som muito parecido com a palavra pé em português. Já a segunda parte soa bastante parecida com parents, sendo necessário enrolar a língua na letra R. Repitam, parents. Agora juntamos as 2 palavras e temos grandparents. Estamos falando dos avós, galerinha, então a próxima palavra é grandfather. Grandfather. Grandfather significa avô. A forma dessa palavra no plural é grandfathers, que significa avós. Há uma forma mais carinhosa de dizermos avô em inglês, grandpa. Essa palavrinha significa vovô. A pronúncia dessa palavra é fácil, pois já aprendemos a pronunciar as 2 palavras que a compõem. Grand soa como grand, sendo necessário enrolar a língua na letra R. Repitam, grand. A primeira parte soa como da palavra da nota musical Fá. Para a segunda parte, vamos relembrar a pronúncia do TH que aprendemos anteriormente, pois é o mesmo som. Vamos colocar a pontinha da língua entre os dentes e deixar o ar sair. Esse som também vai parecer o zumbido que as abelhas fazem. Então, ao mesmo tempo em que produzimos o som do TH, vamos dizer father. Father. Quando juntamos as 2 palavras, temos grandfather. Eu trouxe mais alguns exemplos pra vocês. This is my grandfather John. Esse é meu avô John. We love you, Grandpa John. Nós te amamos, vovô John. Quem aí consegue adivinhar como dizemos vovó em inglês? Grandmother. Grandmother. Grandmother significa avó. A forma dessa palavra no plural é grandmothers, que significa avós. Há uma forma mais carinhosa de dizermos avó em inglês, grandma. Essa palavrinha significa vovó. A pronúncia dessa palavra é fácil também. Já aprendemos a pronunciar as 2 palavras que a compõem. Vamos relembrar. Grand soa como grand, sendo necessário enrolar a língua na letra R. Repitam, grand. Agora vamos relembrar mother. A primeira parte soa como mother, que é um som bem parecido com o som inicial do nome próprio Mateus. Vocês já aprenderam que para produzir o som do TH é preciso colocar a pontinha da língua entre os dentes e deixar que o ar passe. Então, ao mesmo tempo em que produzimos o som do TH, vamos dizer mother. Quando juntamos as 2 palavras, temos grandmother. Vejamos esses exemplos. We love you, Grandma Carol. Nós te amamos, vovó Carol. My grandmother is brunette. Minha avó é morena. Vamos aprender a dizer filho e filha em inglês? Começaremos com son. Son. Son significa filho. A forma no plural é sons, que significa filhos.
Essa palavra é usada apenas para o masculino. Os filhos são o maior tesouro dos papais e das mamães. Essa palavra soa como son, um som parecido com o som inicial da palavra do português santo. Repita, son. Que tal alguns exemplos? Jack is my son. Jack é meu filho. They are my sons. Eles são meus filhos. A próxima palavra de hoje é daughter. Daughter. Daughter significa filha. A forma no plural é daughters, que significa filhas. Essa palavra é usada apenas no feminino. As filhas também são um maravilhoso tesouro para os papais e para as mamães. Vamos aprender a pronúncia dessa palavrinha em 3 passos. O som inicial é dó, como a nota musical dó. As letras G e H não são pronunciadas. O som final é R, sendo o som da letra T parecido com o R na palavra em português prato. E lembrem que temos de enrolar a língua na letra R na palavra em inglês. Repitam depois de mim. Daughter. Vejam esses exemplos. I love my daughters. Eu amo minhas filhas. I have one daughter. Eu tenho uma filha. Agora vamos falar dos irmãos e das irmãs dos nossos pais. Portanto, começaremos com a palavra uncle. Uncle. Uncle é como dizemos tio em inglês. No plural, a palavra é uncles, que significa tios. Os seus tios são os irmãos dos seus pais ou das suas mães. Quantos tios vocês têm? Essa palavrinha é bastante fácil de ser pronunciada. O som inicial é como na palavra ângulo em português. O som final é uncle. Uncle. Um exemplo. Uncle Sam is tall and thin. Tio Sam é alto e magro. E como se diz tio em inglês? Aunt. Aunt. Não esqueçam mais, aunt significa tia. No plural a forma é aunts, que significa tias. Elas são as irmãs dos seus pais ou de suas mães. Quantas tias vocês têm? Essa palavra soa como aunt, como na palavra entrar. Repitam, aunt. Vejamos um exemplo. Aunt Jenny is funny. Tia Jenny é engraçada. Já que aprendemos a dizer tio e tia em inglês, vamos aprender a palavra que se refere ao filho ou à filha de seus tios e tias. Cousin. 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 É como dizemos primo, prima em inglês. No plural, a palavra é cousins, que significa primos, primas. Como vimos, nossos primos e primas são os filhos ou as filhas de nossos tios. Vocês gostam de brincar com os primos de vocês? Vamos aprender a pronúncia dessa palavra em 2 passos bem simples. O som inicial dessa palavra é cousin, parecido com o som inicial da palavra do português cama. O som final é bastante similar a zan, como na palavra zangado. Ao juntarmos os sons, temos cousin. Vamos aos exemplos. Sam is my cousin. Sam é meu primo. They are my cousins. Elas são minhas primas. A aula de hoje está quase acabando, galerinha. Mas ainda temos mais 2 palavrinhas para aprender. Quando os nossos irmãos ou irmãs têm filhos, a gente se torna tio ou tia. Os filhos dos nossos irmãos ou irmãs são nossos sobrinhos e sobrinhas. Vamos aprender essas palavras para concluir a aula de hoje? Começaremos com niece. Niece. Niece é como dizemos sobrinha em inglês. A forma dessa palavra no plural é nieces, que significa sobrinhas. Meninas, vocês querem ser titias um dia? Essa palavrinha soa como niece. Repitam depois de mim, niece. Trouxe um exemplo pra vocês. I have a beautiful niece. Eu tenho uma sobrinha linda. A última palavra da aula de hoje é nephew. Nephew. Nephew significa sobrinho. No plural, a palavra é nephews, que significa sobrinhos. Meninos, vocês querem ser titios um dia? Em 2 passos, vamos aprender a pronúncia dessa palavrinha. O som inicial é nef, como em neve. A parte final soa como few, parecido com o som inicial de filtro. Ao juntarmos os 2 sons, temos nephew. Vejamos o último exemplo da aula de hoje. I love my nephews. Eu amo meus sobrinhos. E para concluirmos nossa aula, vamos jogar um quiz sobre os membros da família que estudamos hoje. Vocês terão 5 segundos para responder minha pergunta usando a palavra em inglês correta. Todos prontos? Vamos lá! O filho do seu irmão ou irmã é seu.
Acertou quem respondeu nephew. A mãe da sua mãe é sua. Quem respondeu grandmother ou grandma? Acertou! A irmã do seu pai é sua. Acertou quem respondeu aunt. Os pais dos seus pais são seus. Quem respondeu grandparents? Acertou! Última chance de acertar o quiz. A palavra que usamos para nos referirmos aos irmãos e irmãs de uma pessoa é... A resposta correta é siblings. Chegamos ao fim da nossa aula, galerinha. E já estou esperando todos vocês para a próxima. Até logo mais.